Aí, gravando já. Pois é, pessoal, esse segundo horário agora do sábado, hoje, né? Foto que o Célio mandou, não sei. Deixa eu ver aqui. Ah, não, não sei. Não sei. Eu acho que não, né? Eu acho que não, seria meio esquisito. Dei uma olhadinha aqui, mas deixa pra lá. Deixa eu ir colocando o pessoal aqui na sala. Aí, o pessoal já está na sala aqui. Bom, agora vamos lá, né? Bom dia novamente, terceirão. Nós temos aqui uma missão bem importante agora para esse segundo horário, que é fazer uma revisãozinha para a prova que vocês vão fazer na semana que vem. É uma prova cujo conteúdo é Grécia Antiga. É um conteúdo que eu trabalhei com vocês ainda presencial, né? Nós ainda estávamos juntinhos em sala de aula quando aquilo rolou de matéria. Deixa eu pegar aqui nos livros. É o Super Teoria 1, tá? Super Teoria 1, você vai estudar o HG3, tá bom? Super Teoria 1, HG3. Muito bem, é onde tem o conteúdo de Grécia Antiga. A prova não está no sentido de decoreba, tá? Não tem isso muito na prova. É uma prova que vai testar a sua habilidade de análise, tá? Eu coloquei alguns textos na prova para serem avaliados, para serem lidos, ok? Vou fazer a admissão do pessoal aqui. Eu coloquei alguns textos para serem lidos e avaliados. Então, o poder de interpretação está forte nessa prova, beleza? Elas podem ajudar sim, Karen. Podem ajudar sim, tá? Se vocês têm as questões que eu passei para a revisão da prova naquele período, naquela época, se alguém ainda tem por aí, e até inclusive querer compartilhar com os colegas, eu acho que seria uma boa, elas vão ajudar. A prova vem no mesmo sentido, tá? Mesmo que a gente, de repente, modifique uma questão ou outra em relação ao que eu tinha feito em março, não altera o conteúdo de forma nenhuma, é a mesma coisa. Tá? Por exemplo, eu tenho uma primeira questão ali que vai problematizar a questão do mito na Grécia Antiga, né? Eu tenho, por exemplo, alguns amigos que estudam mentalidade e história na perspectiva do mito. Eles estão fazendo uma especialização em psicanálise e estão estudando Freud, né? Freud desenvolveu a teoria das neuroses, né? E quando Freud desenvolveu a teoria das neuroses sociais, as neuroses que nós temos coletivamente, né? Não é aquela coisa pessoal, né? São neuroses que são desenvolvidas coletivamente. Freud se utiliza de algumas ferramentas que vêm do estudo de mito, né? Que ele fez, o psicanalista fez lá no início do século XX. Só para mostrar para você o bate-bola entre mitologia e realidade, né? Mitologia e estudo científico. Porque, de repente, dá a ideia que mitologia é um campo da literatura, apenas da literatura, né? E não, na verdade, não. Só uma hidratada aqui, rapidinho. Na verdade, não. A mitologia, ela está dentro do campo da filosofia e eu posso compreender muita coisa de uma civilização a partir dos estudos de suas mitologias, né? Estudos filosóficos de suas mitologias, né? Por exemplo, eu posso fazer um apanhado geral da compreensão do grego a respeito da questão de gênero, né? A partir da mitologia. Eu pego, por exemplo, na Odisseia, o papel de Penélope na Odisseia. Para quem não conhece, a obra Odisseia narra o retorno do herói Odisseu da guerra de Troia para o seu reino, que se chamava Ítaca. Beleza? Nessa volta para casa, Odisseu passou as mais loucas aventuras. Para vocês terem uma ideia, Odisseu chegou a visitar o Hades, o mundo dos mortos, durante a sua epopeia para casa, né?
Penélope é a esposa de Odisseu. Ela aguardou 20 anos o marido. Vou fazer a admissão aqui do Mateus. 20 anos, porque a guerra de Troia durou 10 anos, né? E a volta de Odisseu para casa durou mais 10 anos. E nessa análise feita de gênero, né, questão de gênero na história grega, a gente encontra, então, uma Penélope completamente conformada e disposta a defender os interesses do marido, mesmo à distância. O castelo de Odisseu é atacado por nobres na cidade de Ítaca que queriam tomar o lugar dele, né? Esses nobres evocavam as leis, eles diziam, olha, pelas leis, o seu marido já está fora tempo suficiente para você decretar viuvez, né? E uma vez que você decreta ser viúva, você não pode ficar sozinha. Você tem que casar novamente, né? Porque é a tradição. Então a gente consegue compreender através da análise do mito coisas bem interessantes como o patriarcalismo, né? É uma sociedade completamente pautada na ideia do domínio masculino. É uma sociedade de homens. A mulher, ela é ali um acessório, né? Tanto é que os filósofos gregos diziam que os homens se reproduzem com as mulheres, mas eles amam outros homens. Isso dentro da filosofia, né? Já é uma constatação filosófica grega antiga, né? Hoje a psicanálise ela explora exatamente essa característica para explicar o fenômeno contemporâneo do machismo, né? Os homens que são extremamente machistas, eles são misóginos, né? Ou seja, eles têm aversão à mulher, misoginia, né? E amam outros homens. Então, o que traz felicidade a ele? O convívio com outros homens. Ele não suporta o convívio com a mulher, ele não vê na mulher um igual, né? Outros homens, né, amigos e tudo mais, ele vê como igual. Então, é uma postura machista que dá para a gente avaliar na psicanálise, né? Trazendo elementos da cultura grega antiga. Os gregos já falavam sobre isso, dessa postura, né? Então, a gente encontra ali essa questão do patriarcalismo na mitologia. E veja, eu usei o exemplo do patriarcalismo da Odisseia, mas eu poderia falar, por exemplo, do ideal de guerreiro antigo, né? Que você encontra na Ilíada, Aquiles como sendo o grande modelo, o arquétipo de guerreiro, né? A gente encontra isso também na Ilíada, a gente encontra, por exemplo, valores relativos à política, né? Veja, os gregos tomam decisões sempre em assembleia. Muda quem são os participantes dessa assembleia, né? Às vezes só nobres, uma aristocracia, né? Aristói, os nobres, né? Em Atenas desenvolveram-se assembleias onde elementos populares participavam, é a democracia, né? O poder do povo, mas sempre em assembleia. A monarquia teocrática teve muito pouco espaço na Grécia Antiga, né? É uma coisa que dá para extrair também das narrativas míticas. Então, o mito, ele é, na verdade, algo muito importante para a compreensão das culturas antigas. Dá para a gente tirar muita coisa bacana das narrativas míticas para entender as culturas antigas. E aí, pessoal, esse comentário sobre mitologia, se tiver alguém aí que teve dúvida, que não compreendeu, tiver pergunta, a hora é agora. Manda no chat aí que eu estou com o chat aberto. Bacana? Beleza? Vamos continuar na busca de temas aqui, ó. Muito bem, mitologia. Bom, o próximo tema que vai ficar gravadinho aqui para vocês, que nós vamos tratar, é sobre a polis. A polis, né? Ou seja, a cidade-estado, tá? A polis é um fenômeno grego, tá? Aconteceu na Grécia. As outras cidades-estado da história antiga não são polis, tá? Polis eram cidades-estado, com vida política. Aliás, a palavra política deriva de polis, tá bom? O que significa isso, professor? Significa que
os gregos tinham assembleias para tomar decisões conjuntamente. Essas assembleias reuniam os representantes da sociedade para que essas decisões fossem tomadas de maneira equilibrada. Essas decisões eram discutidas, e é o ato de se discutir o que é público, né? Eu tenho um assunto público, então eu vou debater esse assunto em público. Esse debate é política. Só o grego fazia política na antiguidade, tá? Então, a polis é o espaço político. Toda cidade da Grécia Antiga, ela tem uma praça central, geralmente circular, chamada ágora. Ágora. A ágora é a praça central onde a política acontece, né? Então, os cidadãos se reúnem na ágora para fazer política. O conceito de cidadania, ele é bastante mutável, né? Relativo na Grécia Antiga. Se eu pego Atenas no começo da história, cidadãos são só os nobres, ok? Aí, então, nós temos então a cidadania restrita aos eupátridas. É por isso que Atenas era uma aristocracia, né? Ou seja, um governo de nobres, aristói, os melhores, a nobreza, cracia, poder. Mas em Atenas, o processo político levou a uma série de revoltas populares, onde esse modelo foi revisto, reformado, surgindo então um modelo mais amplo, onde a cidadania cabia a mais pessoas. Então, a democracia não é um acidente de percurso, não é caridade da nobreza. Os nobres não criam um sistema democrático porque são bonzinhos. Os nobres cedem à pressão das camadas populares. Tá bom? Então, a polis é esse espaço. Eu estou explicando dessa forma o conceito de polis para que você compreenda que polis é mais do que uma cidade-estado. Polis é a cidade e o seu espaço político. Polis é a cidade e o seu espaço político na Grécia Antiga. Atenas é uma polis, Esparta é uma polis, Argos é uma polis, Maratona é uma polis, enfim, né? Nós temos várias polis na Grécia Antiga, tá bom? Essas polis são independentes umas das outras. O plural de polis é polis, ok? Essas polis são independentes umas das outras. O que significa isso? Significa dizer que elas têm governos próprios. Na Grécia Antiga, nós não tínhamos a formação de um grande império grego, uma cidade ao centro, um imperador que dominasse todas as cidades. Não. Cada uma das cidades é um estado à parte, é um governo à parte. Ok? Então, nós estamos falando aqui de cidades que são independentes, as polis, tá bom? Cidades autônomas, com vida política. E aí, galerinha, o conceito de polis? Lembrando, hein, turma? Teve dúvida? Ficou pesado? Não compreendeu o que o professor colocou? Joga no chat para mim. Tá bom? Continuando a nossa revision. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós temos aqui uma questão que fala sobre modelos de polis. Vamos revisar? Vamos revisar modelos de polis? Quando a gente fala em polis, nós temos desenvolvimento político, histórias diferentes de umas para as outras. Em antiguidade, né, no conteúdo antiguidade, lá na Grécia Antiga, nós tivemos centenas de polis. Então, não dá para eu abrir um capítulo diferente para cada uma delas. A gente ficaria estudando polis até o final da sua faculdade, né?
Você está lá no 8º período do teu curso, aí você pega o horário, está lá, André, polis gregas, né? Você está lá cursando, tipo, engenharia mecânica, aí você pega lá, elétrica 1, né? Não sei o que lá, aí é no horário, André, polis gregas. Né? Ninguém quer isso, pelo amor de Deus, né? Até porque é um assunto importante, né? A gente discutir valores políticos ajuda pra caramba, mas venhamos e convenhamos, né? Não dá para ficar tão detalhado. Então, galera, quando a gente fala de polis, eu posso resumir em 2 modelos básicos, né? Eu posso resumir no modelo espartano e no modelo ateniense. E aí eu posso afirmar para a minha turma aqui de terceiro que todas as outras polis, elas se parecem ou com Atenas ou com Esparta. Então, são 2 modelos, né? O modelo espartano, ele é chamado de modelo aristocrático-oligárquico. Aristocrático-oligárquico. Em Esparta não houve democracia, tá bom? Várias cidades gregas não desenvolveram sistemas democráticos, embora fosse mais comum. Esparta foi uma das cidades onde a democracia jamais existiu, jamais. Esparta foi governada durante toda a antiguidade por uma elite guerreira que se autodenominava os espartanos. Só eles tinham direitos políticos. Os espartanos são membros das famílias nobres, tá bom? Os espartanos são membros das famílias nobres. Eles são chamados também de esparciatas, tá bom? Ou ainda, em livro didático velho, em site que usa a linguagem antiga, espartíatas. Tanto faz, tá? Eu prefiro espartano, tá? Eu acho mais tranquilo de trabalhar. No modelo aristocrático oligárquico de Esparta, então o poder nunca chegou a ser dividido com outras camadas da sociedade que não fosse a nobreza, tá? Então lá, você nunca teve camadas populares participando lá na ágora das decisões tomadas pelas assembleias, né? Na Gerúsia, o Conselho de Anciãos de Esparta, não participavam pessoas que não fossem espartanas. O rei de Esparta, sempre alguém da elite guerreira, espartano, né? Pega lá, por exemplo, o Conselho de Guerreiros, né? A Ápela, o Conselho de Guerreiros, que se reunia na Praça Central de Esparta, todo mundo nobre, tá? Para ser guerreiro, tinha que ser da nobreza, tá? Nós não temos, então, nenhum tipo de compartilhamento de poder em Esparta. É uma cidade plenamente aristocrático-oligárquica. Já em Atenas, nós temos um modelo político diferente, né? Em Atenas, a história política ela é marcada por uma série de revoltas que aconteceram entre o século 6 e 5 antes de Cristo, tá bom? Antes de Cristo. É o que a gente se refere como período clássico. Valeu? Deixa eu arrumar aqui a cadeira para ficar mais confortável para eu conseguir ficar de boa. Minhas costas estão doendo, né? Velho é um problema, né? Ai, aí. Melhorou aí, ó. Aí sim, velho. Quando a gente fala, então, em história política ateniense, a gente recupera lá o conteúdo, você vai ver lá uma série de revoltas que aconteceram entre o século VI e o século V, período clássico, né? Onde o modelo democrático vai ser construído, né? As primeiras leis escritas de Atenas com Drácon, né? Leis rigorosíssimas, né? Que só serviam à nobreza. Depois a primeira grande reforma nas leis com o arconte Solon, né? Arconte eram os administradores da cidade de Atenas, né? O fim da escravidão por dívida foi Solon que aprovou. A criação de uma assembleia para pequenos proprietários participarem politicamente, enfim, né? E por último, já depois de muitas revoltas populares, o arconte Clístenes, que cria o sistema democrático, onde a cidadania ela é ampliada consideravelmente, né? O que nós vamos ter com Clístenes, o arconte Clístenes, né? No ano 508 a.C., Clístenes aprovou uma série de leis onde
o direito de participação política era estendido a qualquer homem, seja ele nobre ou não. Homem, mulheres não obtiveram cidadania, né? Isso significa que é um regime ainda bastante patriarcal, ok? Patriarcal. Então, qualquer homem ateniense que fosse maior de idade poderia agora participar das decisões públicas na Ágora, tá? É por isso que eu disse que a ideia de cidadania na cidade de Atenas, ela é ampliada consideravelmente, tá? Não temos mais a cidadania vinculada apenas à nobreza. Perceberam? Não é só nobre agora que pode participar do sistema político, né? Clístenes acaba ampliando a participação política também para homens pobres, desde que eles fossem atenienses e livres, né? E claro, óbvio, maiores de idade, tá? Então, com a ampliação da cidadania nas reformas de Clístenes, Atenas experimentou um modelo político diferente de outras cidades, né? O modelo chamado democrático. Esse modelo democrático ele vai se espalhar depois para outras cidades da Hélade, tá? Outras cidades acabarão apostando também na organização democrática da política, ok? Então, modelo aristocrático espartano, modelo democrático ateniense. Para a nossa prova, tem uma outra questãozinha aqui. Só um minutinho, pessoal. Falamos do Clístenes, né? Como idealizador da democracia. Ó, Clístenes é um conteúdo da prova, tá? Pega lá no HG3, o HG3 do Super Teoria 1, dá uma passadinha no Clístenes, tá bom? Estou vendo aqui no conteúdo de prova, ele está lá. É o que eu expliquei aqui agora, a questão da democracia e tudo mais, tá? Papel do Clístenes já foi. Questão aqui a 5. Certo. Quando a gente fala, então, de cidades gregas antigas, né, e esse caráter de cidade-estado, de autonomia política, a gente pode também retomar um outro problema, outra problemática, que é a questão da cultura. Tudo bem que as cidades-estado elas são todas independentes umas das outras, né? Você tem Atenas, Esparta, até como rivais. Agora, é inegável que há traços culturais na civilização grega antiga que são coincidentes em todas as cidades. Vamos a alguns exemplos para a gente entender isso bacaninha, pessoal. Pega lá língua. Né? A língua falada em Atenas e a língua falada em Esparta é a mesma, é o grego antigo, né? O grego arcaico. Então, é um traço de cultura presente em todas as cidades, a língua grega. Religiosidade. Nós temos, aqui, alguém tinha caído, estou colocando de volta aqui na aula. Nós temos uma mitologia, né? Nós temos um corpo religioso que é também coincidente na maioria das cidades, né? As cidades gregas, elas têm um hábito religioso bastante curioso. Cada uma das cidades tem uma espécie de padroeiro, de padrinho, né? Que é o deus que corresponde à fé local, né? Por exemplo, em Atenas, óbvio, né? A deusa Pala Atena tinha um templo, né? Para que ela fosse adorada pela população local. Havia, por exemplo, templos a Juno, a Zeus, a Hades, enfim, né? Então, as cidades tinham seus deuses padrinhos, vamos colocar assim, né? Essa mitologia também ela é comum a todas as cidades gregas. A maneira como se encara a questão do apego à polis. É um sentimento grego que eles chamam de areté. É uma palavra grega que
traduzida ali mais ou menos para a nossa língua, seria próximo de patriotismo, né? O amor, o apego às raízes. O grego chamava de areté. Na obra de Aristóteles, a palavra aparece, né? Aristóteles coloca a areté como sendo um sentimento importante para o desenvolvimento da política, né? Já que eu amo a cidade, eu tenho apego às raízes da cidade, eu sou filho da polis, então eu participo das decisões políticas, né? Justamente porque eu acho importante comungar os valores da cidade, né? E ser guerreiro também estava ligada à ideia de areté, né? Estava ligado à ideia de areté. Ser guerreiro, servir a polis como alguém que defende a polis, né? Esse sentimento é bem presente em todas as cidades. O historiador que é citado na questão, historiador grego antigo chamado Tucídides, ele relata num livro chamado A Guerra do Peloponeso que nenhuma outra cidade tinha uma areté tão desenvolvida, nenhuma outra cidade levava esse sentimento de maneira tão bela quanto os espartanos, né? Ele coloca que os espartanos eram aqueles que melhor trabalhavam a ideia de areté, né? A ideia de apego à polis. Curiosidade, Tucídides era ateniense. E como um bom ateniense, Tucídides odiava os espartanos. Mas veja que curioso, né? Ele elogia o apego que o espartano tem às leis, às convenções, à cultura, né? À sua própria polis. Então, um elogio vindo de um inimigo é muito válido, né? Venhamos e convenhamos. Dá para confiar no elogio, né? Já que ele vem de um grande inimigo. Tucídides diz, então, que os espartanos dão show quando a questão é apego à polis, apego aos valores da polis, né? Esse sentimento de areté. Então dá para a gente perceber que alguns valores, né? A guerra, a política, a religiosidade, a língua, dá para a gente perceber que esses valores são coincidentes em todas as polis, né? É por isso que a gente trabalha um conceito na Grécia Antiga chamado Hélade, tá? Hélade. O que eu quero dizer com esse conceito? Hélade é o mundo grego antigo, é o espaço físico. As cidades gregas antigas, elas estão num espaço muito maior do que a própria Grécia, a Grécia atual. A Hélade antiga, ela conta com espaços geográficos da Ásia, região da atual Turquia, por exemplo, norte da África. Ela conta com espaços na Europa, na Península Itálica, por exemplo. Perceberam? Então, quando eu falo Hélade, eu estou me referindo a um espaço físico que é maior, tá bom? Que é maior do que o que eu chamo de Grécia atualmente. A palavra Grécia é uma palavra romana, né? Uma palavra inventada pelos romanos. Os gregos não usavam essa palavra. Os gregos não usavam nem sequer gregos. Eles se autodenominavam helenos. O que era ser heleno? Era ser o habitante da Hélade, né? Então, Hélade, helenos, tá? Era uma identidade. Os gregos se identificavam, né, dessa forma, tá? Os gregos se identificavam. Deixa eu só remover alguém que não deveria estar logando nessa aula. Só um minutinho. Aí, galera, acho que está confundindo o horário. Era pedido de aluno de uma outra turma. Vai entender. Então, Hélade, espaço físico. Helenos, os habitantes. E aí entra a tal cultura helênica. O que é a cultura helênica? A cultura helênica é a cultura que permeia todas as cidades-estado. Eu estou em Atenas, eu vou viajar para Esparta. Ih, mano, eu vou ter que aprender o espartano, o idioma deles? Não, lá em Esparta se fala grego, né? Se fala o idioma helênico. Viu? Helênico. Pô, eu estou fora de Atenas, eu estou indo para uma outra cidade, mas eu quero fazer o culto a Atenas. Tem como? Tem.
existem templos dedicados a Pala Atenas que está espalhado na Grécia, na Hélade toda. Então eu posso ir até lá, fazer as minhas orações, os meus pedidos, as minhas ofertas ao templo, né? Perceberam? Então eu tenho uma cultura helênica que permeia toda a Hélade, tá? Essa cultura helênica é o traço de identidade, né, que existe entre todos os gregos antigos. Ok? Amores do tio André, terceirão pressão, terceirão poder, eu revisei os conteúdos que estão em cima da prova. Tá bom? O que eu comentei aqui em aula agora com vocês é o que eu vou cobrar na prova. Ou seja, depois, quando você for estudar em casa para essa avaliação, pega essa aula que vai estar no site, tá? Eu estou mandando para você poder ouvir novamente e revisar os conceitos. Sobre o que eu coloquei aqui, pessoal, você tem aí 2 minutinhos, né? Eu vou encerrar a aula 10h30, tá? Eu tive um pequeno probleminha para começar a aula porque o meu computador deu uma travada, mas nesses 2 minutinhos que estão sobrando aí agora para as 10h30, se alguém quiser fazer pergunta, se alguém quiser colocar alguma dúvida, chat aberto, tá bom? Para quem não teve dúvida, para quem acompanhou de boa, tá liberado, tá bom? HG3, Super Teoria 1, tá bom? Aqui, ó, livro didático do terceiroso, olha lá, ó, HG3, Super Teoria 1, tá? É o que você vai estudar para a nossa prova, capítulo Grécia Antiga. É um capítulo meio extenso, mas dá para ler de boa até a prova. Beleza, não estou vendo nenhuma dúvida, nenhum apontamento aqui no meu chat. Possivelmente, eu acho que, né, não deva ter essas dúvidas, né? É isso mesmo, galerinha? Então é isso. Valeu, terceirão. Vou ficar aqui à espera, vou ficar logado até as 10h30. Se alguém tiver alguma dúvida, no mais, quem quiser deslogar, quem quiser sair, fica tranquilo, tá? Karen, Vitorinha, para vocês também, excelente semana, tá? Tudo de bom para vocês. Beijão. E boa prova, tá? Tomara que vocês saiam bem na prova. Vou ficar torcendo. Saiam, né? Professor? Sim, Júlia. Eu queria saber sobre... Não é sobre a revisão, é sobre a Idade Média, um negócio assim. Júlia, eu não consegui entender o que você perguntou. Você pode repetir, por favor? Sim, eu tenho uma dúvida sobre a Idade Média, porque Sim. a gente estava estudando e lá você falou que tinha reformas teóricas, morais e cristianismo. Aquele negócio de Santo Agostinho, que a gente estuda na filosofia medieval, é essas reformas? Exatamente. Ah, ok, obrigada. Exatamente. Se você tiver aí um resuminho sobre patrística, Santo Agostinho, aquilo ali é o espírito medieval, tá? Você pode usar aquilo lá para compreender parte da aula de hoje, tá bom?